Capítulo 4. Das diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos da União. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 16. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária de 2022 e nos créditos adicionais e sua execução deverão 1. Atender ao disposto no artigo 167 da Constituição e no novo regime fiscal instituído pelo artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 2. Propiciar o controle dos valores transferidos conforme disposto no capítulo 5 e dos custos das ações. 3. Considerar, quando for o caso, informações sobre a execução física das ações orçamentárias e os resultados de avaliação e monitoramento de políticas públicas e programas de governo em observância ao disposto do artigo 165 da Constituição. E 4. No caso de obras de infraestrutura hídrica, priorizar a conclusão de barragens com paralisação superior a 5 anos. Parágrafo único. O controle de custos, de que trata o inciso 2 do caput, será orientado para o estabelecimento da relação entre a despesa pública e o resultado obtido, de forma a priorizar a análise da eficiência na alocação dos recursos e permitir o acompanhamento das gestões orçamentárias, financeira e patrimonial. Artigo 17. Os órgãos e as entidades integrantes do orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimento deverão disponibilizar informações atualizadas referentes aos seus contratos no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, SIASG, e as diversas modalidades de transferências operacionalizadas na plataforma Mais Brasil, inclusive com o georreferenciamento das obras e a identificação das categorias de programação, observadas as normas estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo 1º. Nos casos em que o instrumento de transferência ainda não for operacionalizado na plataforma Mais Brasil, as normas deverão estabelecer condições de prazo para a transferência eletrônica dos respectivos dados para a referida plataforma. Parágrafo 2º. Os planos de trabalho aprovados, que não tiverem sido objeto de convênio até o final do exercício de 2021, constantes do portal Plataforma Mais Brasil, poderão ser disponibilizados para ser conveniados no exercício de 2022. Parágrafo 3º. Os órgãos e as entidades referidos no caput poderão disponibilizar em seus sistemas projetos básicos e de engenharia pré-formatados e projetos para aquisição de equipamentos por adesão. Artigo 18. Não poderão ser destinados recursos para atender às despesas como 1. Início de construção, ampliação, reforma voluptuária, aquisição, novas locações ou arrendamentos de imóveis residenciais funcionais. 2. Locação ou arrendamento de mobiliário e equipamento para unidades residenciais funcionais. 3. Aquisição de automóveis de representação. 4. Ações de caráter sigiloso. 5. Ações que não sejam de competência da União, nos termos do disposto na Constituição. 6. Clubes e associações de agentes públicos ou quaisquer outras entidades congêneres. 7. Pagamento a qualquer título, a agente público da ativa por serviços prestados, inclusive consultoria, assessoria técnica ou assemelhada, a conta de quaisquer fontes de recursos. 8. Compra de títulos públicos por parte de entidades da Administração Pública Federal indireta. 9. Pagamento de diárias e passagens a agentes públicos da ativa por intermédio de convênios ou instrumentos congêneres firmados com entidades de direito privado ou órgãos ou entidades de direito público. 10. Concessão, ainda que indireta, de qualquer benefício, vantagem ou parcela de natureza indenizatória a agentes públicos com a finalidade de atender despesas relacionadas à moradia, hospedagem ou transporte ou similar, seja sob forma de auxílio, ajuda de custo ou qualquer outra denominação. 11. Pagamento a qualquer título, a empresas privadas que tenham, em seu quadro societário, servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados. 12. Pagamento de diária para deslocamento no território nacional, em valor superior a R$ 700, incluído nesse valor o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa. 13. Concessão de ajuda de custo para moradia ou auxílio moradia e auxílio alimentação ou qualquer outra espécie de benefício ou auxílio, sem previsão em lei específica e com efeitos financeiros retroativos ao mês anterior ao da protocolização do pedido. 14. Aquisição de passagens aéreas em desacordo com o imposto no parágrafo 6º. 15. Pavimentação de vias urbanas sem a prévia ou concomitante implantação de sistemas ou soluções tecnicamente aceitas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana ou manejo de águas pluviais, quando necessárias, e 16. Pagamento a agente público de qualquer espécie remuneratória ou indenizatória, com efeitos financeiros anteriores à entrada em vigor da respectiva lei que estabeleça a remuneração ou a indenização, ou reajuste, ou que altere ou aumente seus valores.
Parágrafo 1º. Desde que o gasto seja discriminado em categorias de programação específica ou comprovada a necessidade de execução da despesa, excluem-se as vedações previstas. 1. Nos incisos 1 e 2 do caput, à exceção da reforma voluptuária, as destinações para: A. Unidades equipadas, essenciais à ação de organizações militares. B. Representações diplomáticas no exterior. C. Residências funcionais em faixa de fronteira, no exercício de atividade diretamente relacionada ao combate a delitos fronteiriços para: 1. Magistrados da Justiça Federal. 2. Membros do Ministério Público da União. 3. Policiais federais. 4. Auditores fiscais e analistas tributários da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia. E 5. Policiais rodoviários federais. D. Residências funcionais em Brasília, Distrito Federal. 1. Dos ministros de Estado. 2. Dos ministros do Supremo Tribunal Federal e Tribunais Superiores. 3. Do Procurador-Geral da República. 4. Do Defensor Público Geral Federal. E 5. Dos membros do Poder Legislativo. E locação de equipamentos exclusivamente para uso em manutenção predial. 2. No inciso 3 do caput, as aquisições de automóveis de representação para uso: A. Do presidente, do vice-presidente e dos ex-presidentes da República. B. Dos presidentes da Câmara, dos deputados e do Senado Federal. C. Dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e dos presidentes dos tribunais regionais e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios. D. Dos ministros de Estado. E. Do Procurador-Geral da República. E. F. Do Defensor Público Geral Federal. 3. No inciso 4 do caput, quando as ações forem realizadas por órgãos ou entidades cuja legislação que as criou estabeleça, entre suas competências, o desenvolvimento de atividades relativas à segurança da sociedade e do Estado e que tenham como pré-condição o sigilo. 4. No inciso 5 do caput, as despesas que não sejam de competência da União. A. Ao processo de descentralização dos sistemas de transporte ferroviário de passageiros urbanos e suburbanos até o limite dos recursos aprovados pelo Conselho Diretor do processo de transferência dos respectivos sistemas. B. Do transporte metroviário de passageiros. C. A construção de vias e obras rodoviárias estaduais destinadas à integração de modais de transporte. D. A malha rodoviária federal, cujo domínio seja descentralizado aos estados e ao Distrito Federal. E. As ações de segurança pública. E. F. A aplicação de recursos decorrentes de transferências especiais nos termos do disposto do artigo 166-A da Constituição. 5. No inciso 4 do caput. A. As creches e B. As escolas para atendimento pré-escolar. 6. No inciso 7 do caput, pagamento pela prestação de serviços técnicos profissionais especializados por tempo determinado, quando os contratos estiverem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outras atividades e haja declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas desde que: A. Esteja previsto em legislação específica ou B. Refira-se à realização de pesquisas e estudos de excelência. 1. Com recursos repassados a organizações sociais, nos termos do disposto nos contratos de gestão, ou 2. Realizados por professores universitários na situação prevista na linha B do inciso 16 do caput do artigo 37 da Constituição, desde que os projetos de pesquisas e os estudos tenham sido devidamente aprovados pelo dirigente máximo do órgão ou da entidade ao qual esteja vinculado o professor. 7. No inciso 8 do caput, a compra de títulos públicos para atividades que forem legalmente atribuídas às entidades da administração pública federal indireta. 8. No inciso 9 do caput, o pagamento de militares, servidores e empregados. A. Pertencentes ao quadro de pessoal do conveniente. B. Pertencentes ao quadro de pessoal da administração pública federal vinculada ao objeto do convênio, quando o órgão for destinatário de repasse financeiro oriundo de outros entes federativos, ou C. Em atividades de pesquisa científica e tecnológica. E 9. No inciso 10 do caput, quando: A. Houver lei que discrimine o valor ou o critério para sua apuração. B. Em estrita necessidade do serviço devidamente justificada. E C. De natureza temporária, caracterizada pelo exercício de mandato ou pelo desempenho de ação específica. Parágrafo 2º. A contratação de serviços de consultoria, inclusive aquelas realizadas no âmbito de acordo de cooperação técnica com organismos e entidades internacionais, somente será autorizada para a execução de atividade que, comprovadamente, não possam ser desempenhadas por servidores ou empregados da Administração Pública Federal no âmbito do órgão ou da entidade, publicando-se no Diário Oficial da União, além do extrato do contrato, a justificativa e a autorização de contratação, da qual constarão necessariamente a identificação do responsável pela execução do contrato, descrição completa do objeto do contrato, quantitativo médio dos consultores, custo total e a especificação dos serviços e o prazo de conclusão. Parágrafo 3º. A restrição
prevista no inciso 7 do caput não se aplica ao servidor que se encontre em licença sem remuneração para tratar de interesse particular. Parágrafo 4º. O disposto nos incisos 7 e 11 do caput aplicam-se também aos pagamentos à conta de recursos provenientes de convênio, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres firmados com órgãos ou entidades de direito público. Parágrafo 5º. O valor de que trata o inciso 12 do caput aplica-se a qualquer agente público, servidor ou membro dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, até que lei disponha sobre valores e critérios de concessão de diárias e auxílio de deslocamento. Parágrafo 6º. Somente serão concedidas diárias e aquisição de passagens para servidores e membros dos poderes executivos, legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, no estrito interesse do serviço público, inclusive no caso de colaborador eventual. Parágrafo 7º. Até que lei específica disponha sobre valores e critérios de concessão, o pagamento de ajuda de custo para moradia ou auxílio moradia a qualquer agente público, servidor ou membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, fica condicionado ao atendimento cumulativo das seguintes condições, além de outras estabelecidas em lei. 1. Não exista imóvel funcional disponível para uso pelo agente público. 2. O cônjuge ou o companheiro ou qualquer outra pessoa que resida com o agente público não ocupe imóvel funcional nem receba ajuda de custo para moradia ou auxílio moradia. 3. O agente público ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel do município onde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos 12 meses antecedentes à sua mudança de lotação. 4. O agente público deve encontrar-se no exercício de suas atribuições em localidade diversa de sua lotação original e 5. Natureza temporária caracterizada pelo exercício de mandato ou pelo desempenho de ação específica. Parágrafo 8º. Vetado. Parágrafo 9º. Vetado. Parágrafo 10. O empenho abrangerá a totalidade ou a parcela da obra que possa ser executada no exercício financeiro ou dentro do prazo de validade dos restos a pagar. Parágrafo 11. Vetado. Artigo 19. O projeto de lei orçamentária de 2022 deverá atender a proporção mínima de recursos estabelecida no anexo 4 a esta lei para a continuidade dos investimentos em andamento. Parágrafo único. Os órgãos setoriais do Poder Executivo Federal deverão observar, no detalhamento das propostas orçamentárias, a proporção mínima de recursos estabelecida pelo Ministério da Economia para a continuidade de investimentos em andamento. Artigo 20. Projeto de lei orçamentária de 2022 e os créditos especiais, observado o disposto no artigo 45 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e atendido o disposto no artigo 2º desta lei, somente incluirão ações e subtítulos novos se preenchidas as seguintes condições no âmbito de cada órgão dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União. 1. Tiverem sido adequada e suficientemente contemplados: a. O disposto no artigo 4º e b. Os projetos e os seus subtítulos em andamento. 2. Os recursos alocados, no caso dos projetos, viabilizarem a conclusão de, no mínimo, uma etapa ou a obtenção de, no mínimo, uma unidade completa, consideradas as contrapartidas de que trata o parágrafo 4º do artigo 82 e 3. A ação estiver compatível com a Lei do Plano Plurianual 2020-2023. Parágrafo 1º. Entende-se como projeto ou subtítulo de projeto em andamento aquele cuja execução financeira até 30 de junho de 2021 1. Tenha ultrapassado 20% de seu custo total estimado ou 2. No âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, seja igual ou superior a 10 milhões de reais, desde que tenha sido iniciada a execução física. Parágrafo 2º. Os órgãos setoriais do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, ou equivalentes, 1. São responsáveis pelas informações que comprovem a observância ao disposto neste artigo. 2. Manterão registros de projetos sob sua supervisão, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos com informações de custo, da execução física e financeira e da localidade. Artigo 21. Somente poderão ser incluídas, no projeto de lei orçamentária de 2022, as dotações relativas às operações de crédito externas, contratadas ou cujas cartas consulta tenham sido autorizadas pela Comissão de Financiamentos Externos, COFIEX, no âmbito do Ministério da Economia até 15 de julho de 2021. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à emissão de títulos da dívida pública federal. Artigo 22. O projeto de lei orçamentária de 2022 e a respectiva lei poderão conter receitas de operações de crédito e programações de despesas correntes primárias, cujas execuções ficam condicionadas à aprovação do Congresso Nacional por maioria absoluta, de acordo com o disposto no
inciso 2 do caput do artigo 167 da Constituição, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Os montantes das receitas e das despesas a que se refere o caput serão equivalentes à diferença positiva no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social entre o total das despesas de operações de crédito e o total das despesas de capital. Parágrafo 2º. A mensagem de que trata o artigo 11 apresentará as justificativas para a escolha das programações referidas no caput, a metodologia de apuração e a memória de cálculo da diferença de que trata o parágrafo 1º e as respectivas projeções para a execução financeira dos exercícios de 2022 a 2024. Parágrafo 3º. Os montantes referidos no parágrafo 1º poderão ser reduzidos em decorrência da substituição da fonte de recursos condicionada por outra fonte, observado o disposto na linha A do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 42, inclusive a relativa à operação de crédito já autorizada, disponibilizada por troca de fonte anterior. Seção 2. Diretrizes específicas para os poderes legislativo e judiciário, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União. Os órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União, encaminharão à Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, por meio de Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, SIOP, até 13 de agosto de 2021, suas propostas orçamentárias para fins de consolidação no projeto de lei orçamentária de 2022, observadas as disposições desta lei. Parágrafo 1º. As propostas orçamentárias dos órgãos do Poder Judiciário, encaminhadas nos termos do disposto do caput, deverão ser objeto de parecer do Conselho Nacional de Justiça, de que trata o artigo 103b da Constituição, e ser encaminhado à comissão mista, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, até 28 de setembro de 2021, com cópia para a Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica ao Supremo Tribunal Federal e ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 24. Para fins de elaboração de suas propostas orçamentárias para 2022, os poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União, terão como limites orçamentários para as despesas primárias, excluídas as despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral, com a realização de eleições, os valores calculados na forma do disposto no artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sem prejuízo do disposto nos parágrafo 3º, parágrafo 4º e parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 1º. Aos valores estabelecidos, de acordo com o disposto no caput, serão acrescidas as dotações destinadas às despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral, com a realização de eleições. Parágrafo 2º. Os limites de que tratam o caput e o parágrafo 1º serão informados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, ao Ministério Público da União e à Defensoria Pública da União, até 16 de julho de 2021. Parágrafo 3º. A utilização dos limites a que se refere este artigo para o atendimento de despesas primárias discricionárias classificadas nos GND 3, outras despesas correntes, 4, investimento e 5, inversões financeiras, somente poderá ocorrer após o atendimento das despesas primárias obrigatórias relacionadas na seção 1 do anexo 3, observado em especial o disposto no capítulo 7. Parágrafo 4º. As dotações do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, fundo partidário, constantes do projeto de lei orçamentária de 2022 e aprovadas na respectiva lei, corresponderão ao valor pago no exercício de 2016, corrigido na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo 5º. O montante de que trata o parágrafo 4º integra os limites orçamentários calculados na forma do disposto do caput. Artigo 25. Os órgãos, no âmbito dos poderes judiciário, legislativo e do Ministério Público da União, poderão realizar a compensação entre os limites individualizados para as despesas primárias para o exercício de 2022, respeitado o disposto no parágrafo 9º do artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por meio da publicação de ato conjunto dos dirigentes dos órgãos envolvidos. Parágrafo único. Na elaboração da proposta orçamentária para 2022, o ato conjunto de que trata o caput deverá ser publicado até a data estabelecida no artigo 23. Seção 3. Dos débitos judiciais. Artigo 26. A Lei Orçamentária de 2022 e os créditos adicionais somente incluirão dotações para o pagamento de precatórios cujos processos contenham certidão de trânsito em julgado da decisão exequenda e, no mínimo, um dos seguintes documentos. 1. Certidão de trânsito em julgado. A. Dos embargos à execução ou da impugnação ao cumprimento de sentença. E 2.
certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação ao cumprimento de sentença. Artigo 27. O Poder Judiciário encaminhará à comissão mista a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, a Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial de Fazenda e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ambas do Ministério da Economia, a Advocacia-Geral da União e aos órgãos e às entidades devedores, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos no projeto de lei orçamentária de 2022, conforme estabelecido no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição, discriminada por órgão da administração pública direta, estatal, dependente, autarquia e fundação e por GND, conforme detalhamento constante do artigo 7º, especificando: 1. Número da ação originária. 2. Data do ajuizamento da ação originária. 3. Número do precatório. 4. Tipo de causa julgada, com especificação precisa do objeto da condenação transitada em julgado. 5. Data da atuação do precatório. 6. Nome do beneficiário e número de sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. 7. Valor individualizado por benefício e valor total do precatório a ser pago, atualizado até 1º de julho de 2021. 8. Data do trânsito em julgado. 9. Identificação da vara ou da comarca de origem. E 10. Natureza do valor do precatório, se referente ao objeto da causa julgada, aos honorários sucumbenciais estabelecidos pelo juiz da execução e aos honorários contratuais. Parágrafo 1º. As informações previstas no caput serão encaminhadas até 20 de julho de 2021 na forma de banco de dados por intermédio de seus órgãos centrais de planejamento e orçamento ou equivalentes. Parágrafo 2º. Caberá ao Conselho Nacional de Justiça encaminhar à comissão mista a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, a Secretaria de Orçamento Federal da Secretaria Especial de Fazenda e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ambas do Ministério da Economia, a Advocacia-Geral da União e aos órgãos e às entidades devedores, no prazo previsto no parágrafo 1º, na forma de banco de dados, a relação de débitos constantes de precatórios judiciários resultantes de causas processadas pela Justiça Comum Estadual, exceto as do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal, dos territórios, a serem incluídos no projeto de lei orçamentária de 2022, discriminada por órgão da Administração Pública Federal, direta, autarquia e fundação, e por GND, conforme detalhamento constante do artigo 7º, e com as especificações a que se referem os incisos 1 ao 10 do caput deste artigo, acrescida do campo que contém a sigla da unidade federativa do tribunal que proferiu a decisão exequente. Parágrafo 3º. Caberá ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal ou dos Territórios encaminhar à comissão mista, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, a Secretaria de Orçamento Federal da Secretaria Especial de Fazenda e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ambas do Ministério da Economia, a Advocacia-Geral da União e aos órgãos e às entidades devedores, no prazo previsto no parágrafo 1º, na forma de banco de dados, a relação de débitos constantes de precatórios judiciários resultantes de causas processadas por aquele tribunal a serem incluídas no projeto de lei orçamentária de 2022, discriminada por órgão da Administração Pública Federal direta, autarquia e fundação e por GND, conforme detalhamento constante no artigo 7º, e com as especificações a que se referem os incisos 1 ao 10 do caput deste artigo. Parágrafo 4º. Os órgãos e as entidades devedores referidos no caput comunicarão à Secretaria de Orçamento Federal da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, no prazo máximo de 10 dias, contados da data de recebimento da relação dos débitos, eventuais divergências verificadas entre a relação e os processos que originaram os precatórios recebidos. Parágrafo 5º. A falta de comunicação a que se refere o parágrafo 4º pressupõe a existência de divergências entre a relação recebida e os processos que originaram os precatórios, sendo a omissão, quando existir divergência, de responsabilidade solidária do órgão ou da entidade devedora e de seu titular ou dirigente. Artigo 28. O Poder Judiciário disponibilizará mensalmente, de forma consolidada, por órgão orçamentário, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do Ministério da Economia, a relação dos precatórios e das requisições de pequeno valor, RPVs, autuados e pagos, consideradas as especificações estabelecidas nos incisos do caput do artigo 27, com as adaptações necessárias. Artigo 29. A atualização monetária dos precatórios estabelecida no parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição e das RPVs expedidas no ano de 2022, inclusive em relação às causas trabalhistas, previdenciárias e de acidentes de trabalho, observará no exercício de 2022 a variação
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCA-E, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a partir da data do cálculo exequendo até o seu efetivo depósito, exceto se houver disposição superveniente que estabeleça outro índice de correção. Parágrafo 1º. Na atualização monetária dos precatórios tributários, da data do cálculo exequendo até o seu efetivo depósito, deverão ser observados os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública devedora corrige os seus créditos tributários. Parágrafo 2º. Os precatórios e as RPVs cancelados nos termos do disposto na Lei 13.463, de 6 de julho de 2017, que eventualmente venham a ser objeto de novo ofício requisitório, inclusive os tributários, conservarão a remuneração correspondente a todo o período em que estiveram depositados na instituição financeira. Parágrafo 3º. Os precatórios e RPVs expedidos nos termos do disposto no parágrafo 2º deste artigo serão atualizados da data da transferência dos valores cancelados para a conta única do Tesouro Nacional até o novo depósito, observada a atualização referida no caput e no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. O disposto no caput aplica-se aos precatórios parcelados nos termos do disposto no parágrafo 20 do artigo 100 da Constituição. Artigo 30. As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento de débitos relativos a precatórios e requisições de pequeno valor aprovadas na Lei Orçamentária de 2022 e nos créditos adicionais, ressalvadas as que sejam destinadas ao pagamento das requisições de pequeno valor expedidas pelos tribunais de justiça dos estados, deverão ser integralmente descentralizadas pelo órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal aos órgãos setoriais de planejamento e orçamento do Poder Judiciário ou equivalentes, inclusive do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios, que se incumbirão de descentralizá-las aos tribunais que proferirem as decisões exequentes. Parágrafo 1º. A descentralização de que trata o caput deverá ser feita de forma automática pelo órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal imediatamente após a publicação da Lei Orçamentária de 2022 e dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. A descentralização referente ao pagamento dos precatórios judiciários resultante de causas processadas pela Justiça Comum Estadual, exceto as do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, será feita pelo Conselho Nacional de Justiça, que se incumbirá de disponibilizar os recursos aos tribunais que proferirem as decisões exequentas. Parágrafo 3º. Caso o valor descentralizado seja insuficiente para o pagamento integral do débito, o tribunal competente, por intermédio do seu órgão setorial de orçamento, deverá providenciar, junto à Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial de Fazenda, do Ministério da Economia, a complementação da dotação descentralizada, da qual dará conhecimento aos órgãos ou às entidades descentralizadoras. Parágrafo 4º. Se as dotações descentralizadas referentes a precatórios forem superiores ao valor necessário para o pagamento integral dos débitos relativos a essas despesas, o tribunal competente, por intermédio de seu órgão setorial de orçamento, deverá providenciar a devolução imediata do saldo da dotação apurado e, se for o caso, dos correspondentes recursos financeiros, da qual dará conhecimento aos órgãos ou às entidades descentralizadoras e às secretarias de Orçamento Federal e do Tesouro Nacional, da Secretaria Especial Fazenda do Ministério da Economia, respectivamente, exceto se houver necessidade de abertura de créditos adicionais para o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor. Parágrafo 5º. As deliberações dos recursos financeiros correspondentes às dotações orçamentárias descentralizadas na forma estabelecida neste artigo deverão ser realizadas diretamente para o órgão setorial de programação financeira das unidades orçamentárias responsáveis pelo pagamento do débito, de acordo com as regras de deliberação para os órgãos do Poder Judiciário previstas nesta lei e a programação financeira estabelecida na forma do disposto no artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e serão informadas aos beneficiários pela vara de execução responsável. Parágrafo 6º. O pagamento da contribuição para o regime próprio de previdência do servidor público, decorrente de precatórios e requisições de pequeno valor, devidos pela União ou por suas autarquias e fundações, será efetuado por meio de programação específica no âmbito de encargos financeiros da União. Até 60 dias após a data de publicação da Lei Orçamentária de 2022 e dos créditos adicionais, as unidades orçamentárias do Poder Judiciário discriminarão no CIAF a relação dos precatórios relativos às dotações a elas descentralizadas, de acordo com o disposto no artigo 30, na qual especificarão a ordem cronológica dos pagamentos, os valores a serem pagos e o órgão ou entidade em que se originou o débito. Parágrafo 1º. As unidades orçamentárias do Poder Judiciário deverão discriminar no CIAF a relação das requisições relativas a sentenças de pequeno valor e o órgão ou a entidade em que se originou o débito, no prazo de até 60 dias contados da data de sua autuação no tribunal. Parágrafo 2º. Caso as dotações orçamentárias destinadas
destinadas ao pagamento de precatórios. Integre programa de despesa corrente primária condicionada à aprovação de projeto de lei de crédito suplementar ou especial por maioria absoluta do Congresso Nacional, nos termos do disposto do artigo 22. O prazo previsto no caput será contado da data de publicação da respectiva lei de abertura do referido crédito ou de abertura de crédito suplementar de substituição de receita de operações de crédito por outra fonte de recursos até que atenda a tais despesas, o que ocorrer primeiro. Artigo 32. Aplicam-se as mesmas regras relativas ao pagamento de precatórios constantes desta seção quando a execução de decisões judiciais contra empresas estatais dependentes ocorrer mediante a expedição de precatório nos termos do disposto no artigo 100 da Constituição. Artigo 33. Para fins de definição dos limites orçamentários para atender ao pagamento de pensões indenizatórias decorrentes de decisões judiciais e sentenças judiciais de empresas estatais dependentes, os órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, por intermédio dos órgãos setoriais de planejamento e orçamento ou equivalentes, encaminharão à Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial de Fazenda, do Ministério da Economia, até 15 de junho de 2021, informações contendo a necessidade de recursos orçamentários para 2022, segregadas por tipo de sentença, unidade orçamentária, grupo de despesa, autor, número do processo, identificação da vara ou comarca de trâmite da sentença, objeto da ação judicial, situação processual e valor. Parágrafo 1º. Para a elaboração das informações requeridas no caput, deverão ser consideradas exclusivamente 1. Sentenças com trânsito em julgado e em fase de execução com a apresentação dos documentos comprobatórios e 2. Depósitos recursais necessários à interposição de recurso. Parágrafo 2º. A apresentação de documentos comprobatórios para as pensões indenizatórias decorrentes de decisões judiciais somente será necessária quando se tratar de concessão de indenizações ainda não constantes de leis orçamentárias anteriores. Artigo 34. As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento de honorários periciais nas ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, figure como parte, com fundamento na Lei 13.876, de 20 de setembro de 2019, aprovadas na Lei Orçamentária de 2022, e nos créditos adicionais, deverão ser integralmente descentralizadas pelo órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal ao Conselho de Justiça Federal, que se incumbirá de descentralizá-las aos tribunais regionais federais. Parágrafo único. As disposições constantes 2, parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 30 aplicam-se, no que couber, às dotações descentralizadas na forma estabelecida neste artigo. Seção 4. Dos empréstimos, dos financiamentos e dos refinanciamentos. Artigo 35. Os empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, com recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, observarão o disposto no artigo 27 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. Na hipótese de operações com custos de captação não identificado, os encargos financeiros não poderão ser inferiores à taxa referencial e a apuração será pro rata temporis. Artigo 2º. Serão de responsabilidade do mutuário, além dos encargos financeiros, eventuais comissões, taxas e outras despesas congêneres cobradas pelo agente financeiro, exceto as despesas de remuneração previstas no contrato entre o agente e a União. Artigo 36. Nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, as categorias de programação correspondentes a empréstimos, financiamentos e refinanciamentos indicarão a lei que definiu encargos inferior ao custo de captação. Artigo 37. As programações e as composições de dívidas decorrentes de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos com custos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social ficarão condicionados à autorização expressa em lei específica. Seção 5. O Orçamento da Seguridade Social. Artigo 38. O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social, obedecerá ao disposto no inciso 11 do caput do artigo 167, nos artigos 194, artigo 195, artigo 196, artigo 199, artigo 200, artigo 201, artigo 203 e artigo 204 e no parágrafo 4º do artigo 212 da Constituição, e contará, entre outros, com recursos provenientes: 1. Das contribuições sociais previstas na Constituição, exceto a de que trata o parágrafo 5º do artigo 212 e aquelas destinadas por lei às despesas do orçamento fiscal. 2. Da contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor, que será utilizada para despesas com aposentadoria e pensões por morte. 3. Do orçamento fiscal. E 4. Das demais receitas, inclusive próprias e vinculadas, de órgãos, fundos e entidades cujas despesas integrem exclusivamente o orçamento referido no caput, que deverão ser classificadas como receitas da Seguridade Social. Parágrafo 1º. Os recursos provenientes das contribuições sociais de que tratam o artigo 40 e a linha A do inciso 1
e o inciso 2 do caput do artigo 195, ambos da Constituição, no projeto de lei orçamentária de 2022 e na respectiva lei, não se sujeitarão à desvinculação. Artigo 2º. Todas as receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador, inclusive as financeiras, deverão constar do projeto e da lei orçamentária de 2022. Parágrafo 3º. As despesas relativas ao pagamento dos benefícios assistenciais a que se refere o caput do artigo 40 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, mantidas as suas fontes de orçamento, serão realizadas à conta do Fundo Nacional de Assistência Social. Parágrafo 4º. Será divulgado a partir do primeiro bimestre de 2022, junto com o relatório resumido da execução orçamentária, a que se refere o artigo 165, parágrafo 3º da Constituição, demonstrativo das receitas e das despesas da Seguridade Social, na forma do disposto no artigo 52 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, do qual constará nota explicativa com memória de cálculo das receitas desvinculadas por força de dispositivo constitucional. Parágrafo 5º. Independentemente da opção de custeio ou investimento, as emendas parlamentares que adicionarem recursos a transferências automáticas e regulares a serem realizadas pela União, a ente federativo, serão executadas em conformidade com atos a serem editados pelos ministros de Estado da Cidadania e da Saúde e publicados no Diário Oficial da União como acréscimo no valor financeiro. 1. Per capita, destinado à rede do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e constituirão valor a ser somado aos repasses para cumprimento de metas por integrantes da referida rede. Ou 2. Transferido à rede do Sistema Único de Saúde, SUS, e constituirão valor temporário a ser somado aos repasses regulares e automáticos da referida rede. Parágrafo 6º. O disposto no inciso 2 do parágrafo 5º aplica-se às ações de aquisição e distribuição de medicamentos destinados 1. Ao controle e ao tratamento de doenças no âmbito de programas específicos de hemodiálise e hipertensão e 2. Ao custeio das internações em unidades de tratamento intensivo. Parágrafo 7º. Os recursos oriundos de emendas parlamentares que adicionarem valores aos tetos transferidos à rede do SUS, nos termos do disposto no inciso 2 do parágrafo 5º, quando se destinarem ao atendimento de consórcios públicos, não ficarão sujeitos a limites fixados para repasses aos municípios sede dos respectivos consórcios. Parágrafo 8º. Os recursos derivados de emendas parlamentares que, nos termos do disposto no inciso 2 do parágrafo 5º, adicionarem valores transferidos à rede do SUS, ficarão sujeitos quando o atendimento final beneficiar entidades privadas sem fins lucrativos que complementem o sistema de saúde na forma prevista nos artigos 24 e 26 da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, a demonstração de atendimento de metas 1. Quantitativas, para ressarcimento até a integralidade dos serviços prestados pela entidade e previamente autorizados pelo gestor, ou 2. Qualitativas, cumpridas durante a vigência do contrato, tais como aquelas derivadas do aperfeiçoamento de procedimentos ou de condições de funcionamento das unidades. Parágrafo 9º. Vetado. Parágrafo 10. Vetado. Parágrafo 11. Fica estabelecido o prazo de até o 5º dia útil após o Ministério da Saúde creditar na conta bancária do Fundo Estadual, Distrital ou Municipal de Saúde para que os gestores efetuem o pagamento dos incentivos fiscais aos estabelecimentos de saúde que prestam assistência de forma complementar ao SUS. Parágrafo 12. Quanto às programações afetadas e ações e serviços públicos de saúde, são fixadas como diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 o reforço 1. Do Programa Nacional de Imunização, PNI, e de ações correlatas, com a consequente intensificação da vacinação em geral. 2. Vetado. 3. Vetado. 4. Vetado. E 5. Da assistência à saúde da população. Artigo 39. As ações e os serviços de saúde direcionados à vigilância, à prevenção e ao controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos de relevância para a saúde pública contemplarão recursos destinados ao desenvolvimento e à execução de ações, atividades e estratégias de controle da população de animais que devam ser executadas em situações excepcionais, inclusive para a castração e a atenção veterinária. Artigo 40. Em atendimento ao disposto no artigo 239 da Constituição, a arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, PIS, instituído pela Lei Complementar número 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público, PASEP, instituído pela Lei Complementar 8, de 3 de dezembro de 1970, poderá financiar o Programa do Seguro-Desemprego, as despesas com benefícios previdenciários e o abono salarial, desde que respeitada a destinação de, no mínimo, 28% para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. Seção 6. Do Orçamento de Investimento. Artigo 41. O orçamento de investimento, previsto no inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição, abrangerá as empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, ressalvado o disposto nos parágrafo 5º e parágrafo 6º, e dele constarão todos os investimentos realizados, independentemente da fonte de financiamento utilizada. Parágrafo 1º. Para efeito de compatibilidade da programação orçamentária a que se refere este artigo, com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas atualizações, serão consideradas investimento exclusivamente as despesas como 1. Aquisição de bens classificáveis no ativo imobilizado, excetuados aqueles que envolvam arrendamento mercantil para uso próprio da empresa ou de terceiros. Valores do custo dos empréstimos contabilizados no ativo imobilizado e transferências de ativos entre empresas pertencentes ao mesmo grupo, controladas diretamente ou indiretamente pela União, cuja aquisição tenha constado do orçamento de investimento. 2. Benfeitorias realizadas em bens da União por empresas estatais. E 3. Benfeitorias necessárias à infraestrutura de serviços públicos concedidos pela União. Parágrafo 2º. A despesa será discriminada nos termos do disposto no artigo 7º, considerando para as fontes de recursos a classificação 495, recursos do orçamento de investimento. Parágrafo 3º. O detalhamento das fontes de financiamento do investimento de cada entidade referida neste artigo será feito de forma a evidenciar os recursos: 1. Gerados pela empresa. 2. De participação da União no capital social. 3. Da empresa controladora sob a forma de a. Participação no capital e b. De empréstimo. 4. De operações de crédito junto a instituições financeiras. A. Internas e b. Externas e 5. De outras operações de longo prazo. Parágrafo 4º. A programação dos investimentos à conta de recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, inclusive mediante participação acionária, observará o valor e a destinação constantes do orçamento original. Artigo 5º. Parágrafo 5º. As empresas cuja programação conste integralmente do orçamento fiscal ou do orçamento da Seguridade Social, de acordo com o disposto no artigo 6º, não integrarão o orçamento de investimento. Parágrafo 6º. Permanecerão no orçamento de investimento as empresas públicas e as sociedades. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º. Permanecerão no orçamento de investimento as empresas públicas e as sociedades de economia mista que tenham recebido de seu controlador ou utilizado recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária, desde que atendidas cumulativamente as seguintes condições e observado o disposto em ato do Poder Executivo Federal. 1. Integrar o orçamento de investimento na lei orçamentária do exercício anterior. 2. Estar incluída no Programa Nacional de Desestatização, instituído pela Lei 9.491, de 9 de setembro de 1997. 3. Possuir plano de reequilíbrio econômico-financeiro aprovado e em vigor. E 4. Observar o disposto no parágrafo 9º do artigo 37 da Constituição. Parágrafo 7º. As normas gerais da Lei 4.320, de 1964, não se aplicam às empresas integrantes do orçamento de investimento no que concerne ao regime contábil, à execução do orçamento e às demonstrações contábeis. Parágrafo 8º. Excetuam-se do disposto no parágrafo 7º a aplicação, no que couber, dos artigos 109 e 110 da Lei 4.320 de 1964 para as finalidades a que se destinam. Parágrafo 9º. As empresas de que trata o caput deverão manter atualizadas a sua execução orçamentária no CIOP, de forma online. Parágrafo 10. Para o exercício de 2022, as empresas públicas e as sociedades de economia mista somente poderão receber aportes da União para futuro aumento de capital se estiverem incluídas no Programa Nacional de Desestatização instituído pela Lei 9.491 de 1997, exceto se 1. Tratar de aporte inicial para a constituição do capital inicial de empresa criada por lei e 2. Envolver empresas financeiras para enquadramento nas regras do Acordo de Basileia. Parágrafo 11. As empresas públicas e as sociedades de economia mista cujos investimentos sejam financiados com a participação
participação da União para futuro aumento de capital serão mantidas no orçamento de investimento, de forma a contabilizar a programação orçamentária e o disposto no inciso 3 do caput do artigo 2º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Seção 7. Das alterações na lei orçamentária e nos créditos adicionais. Artigo 42. As classificações das dotações previstas no artigo 7º, as fontes de financiamento do orçamento de investimento, as codificações orçamentárias e suas denominações poderão ser alteradas de acordo com as necessidades da execução, desde que mantido o valor total do subtítulo e observadas as demais condições de que trata este artigo. Parágrafo 1º. As alterações de que trata o caput poderão ser realizadas justificadamente se autorizadas por meio de 1. Ato próprio dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, no que se refere à alteração entre os a. GNDs 3, outras despesas correntes, 4. Investimentos e 5. Inversões financeiras no âmbito do mesmo subtítulo, e b. GNDs 2, juros e encargos da dívida, e 6. Amortização da dívida no âmbito do mesmo subtítulo. 2. Portaria do Secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, da Secretaria Especial da Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, no que se refere ao orçamento de investimento para a. As fontes de financiamento, b. Os identificadores de uso, c. Os identificadores de resultado primário, d. As esferas orçamentárias, e. As denominações das classificações orçamentárias, desde que constatado erro de ordem técnica ou legal, e f. Ajustes na codificação orçamentária decorrentes da necessidade de adequação à classificação vigente, desde que não impliquem mudanças de valores e de finalidades da programação. 3. Portaria do Secretário de Orçamento Federal da Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia, no que se refere aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para a. As fontes de recursos, inclusive as de que trata o parágrafo 3º do artigo 133, observadas as vinculações previstas na legislação. b. Os identificadores de uso. c. Os identificadores de resultado primário, exceto para as alterações dos identificadores constantes da alínea c do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 7º. d. As esferas orçamentárias. e. As denominações das classificações orçamentárias, desde que constatado o erro de ordem técnica ou legal. E f. Ajustes na codificação orçamentária decorrentes da necessidade de adequação à classificação vigente, desde que não impliquem em mudança de valores e de finalidade da programação. Parágrafo 2º. As modificações a que se refere este artigo também poderão ocorrer na abertura e na reabertura de créditos adicionais e na alteração de que trata o parágrafo 5º do artigo 167 da Constituição. Parágrafo 3º. As alterações das modalidades de aplicação serão realizadas diretamente no CIAF ou no CIOP, pela unidade orçamentária, observados os procedimentos estabelecidos pela Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial de Fazenda, do Ministério da Economia. Parágrafo 4º. As alterações de que trata o parágrafo 3º poderão ser realizadas pelas unidades orçamentárias, pelos órgãos setoriais ou pela Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial de Fazenda, do Ministério da Economia, quando da indicação de beneficiários pelos autores de emendas individuais para manter compatibilidade entre o beneficiário indicado e a referida classificação, sem prejuízo de alterações posteriores. Parágrafo 5º. Considera-se como excesso de arrecadação, para fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 4.320 de 1964, os recursos do exercício disponibilizados em razão das modificações efetivadas nas fontes de financiamento de recursos, nos termos do disposto na linha A do inciso 2 e na linha A do inciso 3 do parágrafo 1º e no parágrafo 2º deste artigo e no parágrafo 4º do artigo 47, mantida a classificação original das referidas fontes. Parágrafo 6º. Os GNDs decorrentes da abertura ou da reabertura de créditos especiais poderão ser alterados justificadamente por ato próprio dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, para adequá-los à necessidade da execução no que se refere à alteração entre os 1. GNDs 3, outras despesas correntes, 4. Investimentos e 5. Inversões financeiras no âmbito do mesmo subtítulo, e GNDs 2, juros e encargos da dívida, e 6. Amortização da dívida no âmbito do mesmo subtítulo. Parágrafo 7º. As alterações de que tratam o inciso 1 do parágrafo 1º e o parágrafo 6º poderão 1. Incluir GNDs, além daqueles aprovados no subtítulo, desde que compatíveis com a finalidade da ação orçamentária correspondente, e 2. Ocorrer concomitantemente com as modificações a que se refere o inciso 3 do parágrafo 1º. Artigo 43. Na hipótese em que a abertura de créditos suplementares e especiais
especiais, a reabertura de créditos especiais e a alteração de que trata o parágrafo 5º do artigo 167 da Constituição se mostrarem incompatíveis com a meta de resultado primário estabelecida nesta lei ou com os limites individualizados para despesas primárias definidas no artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, deverão ser realizados os cancelamentos compensatórios em anexo específico. Artigo 44. Os projetos de lei relativos a créditos suplementares e especiais serão encaminhados pelo Poder Executivo Federal ao Congresso Nacional, também em meio magnético, por poder, sem prejuízo do disposto no parágrafo 11 e no parágrafo 13. Parágrafo 1º. Cada projeto de lei e a respectiva lei deverão restringir-se a um único tipo de crédito adicional, conforme definido nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 41 da Lei 4.320 de 1964. Parágrafo 2º. O prazo final para encaminhamento dos projetos referidos no caput é 15 de outubro de 2022. Parágrafo 3º. Acompanharão os projetos de lei concernentes a créditos suplementares e especiais exposições de motivos circunstanciadas que o justifiquem e indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostos sobre a execução de atividades, projetos, operações especiais e seus subtítulos. Parágrafo 4º. As exposições de motivos, às quais se refere o parágrafo 3º, relativas a projetos de lei de créditos suplementares e especiais destinados ao atendimento de despesas primárias deverão conter justificativa de que a realização das despesas objeto desses créditos não afeta a obtenção da meta de resultado primário prevista nesta lei e o atendimento dos limites de despesas de que trata o artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo 5º. Nas hipóteses de abertura de créditos adicionais que envolva a utilização de excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão informações relativas a 1. Estimativas de receitas constantes na Lei Orçamentária de 2022, de acordo com a classificação de que trata a linha A do inciso 3 do caput do artigo 9º. 2. Estimativas atualizadas para o exercício financeiro. 3. Parcelas do excesso de arrecadação já utilizados nos créditos adicionais abertos ou em tramitação. 4. Valores já utilizados em outras alterações orçamentárias. E 5. Saldos do excesso de arrecadação, de acordo com a classificação prevista no inciso 1. Parágrafo 6º. Nas hipóteses de abertura de créditos adicionais que envolva a utilização de superávit financeiro, as exposições de motivos conterão informações relativas a 1. Superávit financeiro do exercício de 2021 por fonte de recursos. 2. Créditos reabertos no exercício de 2022. 3. Valores já utilizados nos créditos adicionais abertos e em tramitação. 4. Valores já utilizados em outras alterações orçamentárias. E 5. Saldo do superávit financeiro do exercício de 2021 por fonte de recurso. Parágrafo 7º. Para fins do disposto no parágrafo 6º, a Secretaria do Tesouro Nacional, da Secretaria Especial de Fazenda, do Ministério da Economia, publicará até o último dia do mês de fevereiro de 2022 demonstrativo do superávit financeiro de cada fonte de recursos apurado no balanço patrimonial do exercício de 2021, hipótese em que o superávit financeiro de fontes de recursos vinculados deverá ser disponibilizado em sítio eletrônico por fonte detalhada. Parágrafo 8º. As aberturas de créditos previstas nos parágrafo 5º e parágrafo 6º para o aumento de dotações deverão ser compatíveis com a obtenção de meta de resultado primário estabelecida nesta lei, obedecidos os limites individualizados de despesas primárias e a que se refere o artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e observado o disposto no parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 9º. Na hipótese de receitas vinculadas, o demonstrativo a que se refere o parágrafo 7º, deverá identificar as unidades orçamentárias. Parágrafo 10. Os créditos de que trata este artigo, aprovados pelo Congresso Nacional, serão considerados automaticamente abertos com a sanção e a publicação da respectiva lei. Parágrafo 11. Os projetos de lei de créditos suplementares ou especiais relativos aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e à Defensoria Pública da União poderão ser apresentados de forma consolidada. Parágrafo 12. A exigência de encaminhamento de projetos de lei por poder constante do caput não se aplica quando o crédito for 1. Destinados a atender despesas com pessoal e encargos sociais, benefícios aos servidores civis, empregados e militares e aos seus dependentes, constantes da seção 1 do anexo 3, indenizações, benefícios e pensões indenizatórias de caráter especial e auxílio funeral e natalidade, ou 2. Integrado exclusivamente por dotações orçamentárias classificadas com RP 6 e RP 7.
Parágrafo 13. Serão encaminhados projetos de lei específicos quando se tratar de créditos destinados ao atendimento de despesas, benefícios aos servidores civis, empregados e militares e seus dependentes, constantes da seção 1 do anexo 3, indenizações, benefícios e pensões indenizatórias de caráter especial e sentenças judiciais, inclusive aquelas relativas a precatórios ou consideradas de pequeno valor. Parágrafo 14. Os projetos de lei de que trata o parágrafo 13 poderão ser integrados por despesas não relacionadas no referido parágrafo, quando forem necessárias à manutenção do resultado primário ou dos limites individualizados de despesas primárias a que se refere o artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo 15. Nas hipóteses de abertura de créditos adicionais à conta de recursos de excesso de arrecadação ou de superávit financeiro, ainda que envolvam concomitantemente troca de fontes de recursos, as respectivas exposições de motivos deverão estar acompanhadas dos demonstrativos exigidos pelos parágrafo 5º e parágrafo 6º. Parágrafo 16. Os projetos de lei de créditos suplementares ou especiais solicitados pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, com indicação dos recursos compensatórios, exceto se destinados a pessoal, benefícios aos servidores e aos seus dependentes, sentenças judiciais e dívidas, serão encaminhados ao Congresso Nacional no prazo de até 45 dias, contados da data de recebimento do pedido de alteração orçamentária pela Secretaria de Orçamento Federal da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia. Parágrafo 17. Na elaboração dos projetos de lei relativos a créditos suplementares especiais que envolvam mais de um órgão orçamentário no âmbito dos poderes judiciário e legislativo e do Ministério Público da União, deverá ser realizada a compensação entre os limites individualizados para as despesas primárias para o exercício de 2022, respeitado o disposto no parágrafo 9º do artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por meio da publicação de ato conjunto dos dirigentes dos órgãos envolvidos em data anterior ao encaminhamento das propostas de abertura de crédito à Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, hipótese em que os efeitos da compensação ficarão suspensos até a publicação de cada crédito em valor correspondente. Parágrafo 18. Caso os valores de categorias de programação a serem cancelados ultrapassem 20% do valor inicialmente estabelecido na Lei Orçamentária de 2022, para as referidas categorias, deve ser apresentada, além das justificativas mencionadas no parágrafo 3º, a demonstração do desvio entre a dotação inicialmente estabelecida na referida lei e a dotação resultante, considerados os créditos abertos em tramitação. Artigo 45. As propostas de abertura de créditos suplementares autorizadas na Lei Orçamentária de 2022, ressalvado o disposto no parágrafo 1º e nos artigos 57 e artigo 58, serão submetidas ao Presidente da República, acompanhadas de exposição de motivos que inclua a justificativa e a indicação dos meios das anulações de dotações, observado o disposto no parágrafo 3º, parágrafo 5º, parágrafo 6º, parágrafo 15 e parágrafo 18 do artigo 44. Parágrafo 1º. Os créditos a que se refere o caput, com indicação dos recursos compensatórios dos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, nos termos do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320 de 1964, serão abertos no âmbito desses poderes e órgãos, verificados os procedimentos estabelecidos pela Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia e o disposto no parágrafo 2º por atos. 1. Dos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União. 2. Dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e 3. Do Procurador-Geral da República, do Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e do Defensor Público-Geral Federal. Parágrafo 2º. Quando a aplicação do disposto no parágrafo 1º envolver mais de um órgão orçamentário, no âmbito dos poderes legislativo e judiciário e do Ministério Público da União, os créditos deverão ser abertos por ato conjunto dos dirigentes dos órgãos envolvidos, conforme indicado nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º, respectivamente, no qual também deverá ser realizada a compensação de que trata o caput do artigo 25. Parágrafo 3º. A compensação realizada simultaneamente à abertura do crédito por ato conjunto deverá ser comunicada à Secretaria de Orçamento Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia pelo órgão cedente, para que o limite de que trata o artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dos órgãos envolvidos seja ajustado com o objetivo de viabilizar a execução orçamentária e financeira por parte do órgão recebedor. Parágrafo 4º. Na abertura dos créditos, na forma do disposto no parágrafo 1º, fica vedado o cancelamento de despesas financeiras para suplementação de despesas primárias. Parágrafo 5º. Os
créditos de que trata o parágrafo 1º serão incluídos no CIAF exclusivamente por intermédio da transmissão de dados do CIOP. Parágrafo 6º. Para fins do disposto no caput, somente serão submetidas ao Presidente da República as propostas de créditos suplementares que cumpram os requisitos e as condições previstas na legislação em vigor para efeito de sua abertura e da execução da despesa correspondente. Artigo 46. Na abertura dos créditos suplementares, de que tratam os artigos 44 e 45, e nas alterações previstas no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 42, poderão ser incluídos GNDs, além dos aprovados no subtítulo, desde que compatíveis com a finalidade da ação orçamentária correspondente. Artigo 47. Na abertura de crédito extraordinário, é vedada a criação de novo código e título para a ação já existente. Parágrafo 1º. O crédito aberto por medida provisória deverá ser classificado quanto ao identificador de resultado primário, de acordo com o disposto no parágrafo 4º do artigo 7º. Parágrafo 2º. Os GNDs decorrentes da abertura ou da reabertura de créditos extraordinários durante o exercício poderão ser alterados justificadamente por ato do Poder Executivo Federal para adequá-los à necessidade da execução, hipótese em que poderão 1. Serem incluídos GNDs, além daqueles constantes da abertura do crédito, desde que compatíveis com a finalidade da ação orçamentária correspondente e 2. Ocorrer concomitantemente com as modificações a que se refere o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 42. Parágrafo 3º. As dotações de créditos extraordinários que perderam eficácia ou foram rejeitados, conforme ato declaratório do Congresso Nacional, deverão ser reduzidas no CIOP e no CIAF no montante dos saldos não empenhados durante a vigência da respectiva medida provisória por ato do Secretário de Orçamento Federal da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia. Parágrafo 4º. As fontes de recursos que, em razão do disposto no parágrafo 3º, ficarem sem despesas correspondentes serão disponibilizadas com a mesma classificação e poderão ser utilizadas para a realização de alterações orçamentárias. Artigo 48. Os anexos dos créditos adicionais ocorrerão a mesma formatação dos quadros dos créditos orçamentários constantes da Lei Orçamentária de 2022. Artigo 49. As dotações das categorias de programação anuladas em decorrência do disposto no parágrafo 1º do artigo 45 não poderão ser suplementadas, exceto por remanejamento de dotações no âmbito do próprio órgão ou em decorrência de legislação superveniente. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput as dotações das unidades orçamentárias do Poder Judiciário que exerçam a função de setorial de orçamento quando anuladas para a suplementação das unidades do próprio órgão. Artigo 50. A reabertura dos créditos especiais, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição, será efetivada, se necessária, mediante ato próprio do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, após a primeira avaliação de receitas e despesas a que se refere o artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo e no artigo 48. Parágrafo 1º. Os créditos reabertos, na forma estabelecida neste artigo, relativos ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, serão incluídos no CIAF exclusivamente por intermédio de transmissão de dados do CIOP. Parágrafo 2º. O prazo de que trata o caput não se aplica ao orçamento de investimento. Parágrafo 3º. A programação objeto da abertura dos créditos especiais poderá ser adequada à constante da Lei Orçamentária de 2022, desde que não haja alteração da finalidade das ações orçamentárias. Parágrafo 4º. A reabertura dos créditos de que trata o caput, relativa aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, fica condicionada à anulação de dotações orçamentárias relativas a despesas primárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2022, no montante que exceder os limites a que se refere o artigo 107 do ato das disposições constitucionais transitórias ou que afetar a obtenção da meta de resultado primário estabelecida nesta lei. Artigo 51. Fica o Poder Executivo Federal autorizado a abrir créditos especiais ao orçamento de investimento para o atendimento de despesas relativas a ações em execução no exercício de 2021 por meio da utilização em favor da correspondente empresa estatal e da respectiva programação de saldo de recursos do Tesouro Nacional repassados em exercícios anteriores ou inscritos em restos a pagar no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Artigo 52. A reabertura dos créditos extraordinários, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição, será efetivada, se necessária, por meio de ato do Poder Executivo Federal, observado o disposto no artigo 48. Artigo 53. Ato do Poder Executivo Federal poderá transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2022 e nos créditos adicionais, em
decorrência da extinção, da transformação, da transferência, da incorporação ou do desmembramento de órgãos e entidades e de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática expressa por categoria de programação, conforme definido no parágrafo 1º do artigo 5º, inclusive os títulos, os descritores, as metas e os objetivos, assim como o detalhamento por esfera orçamentária, GND, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso e de resultado primário. Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2022 ou nos créditos adicionais, hipótese em que poderá haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional, da esfera orçamentária e do programa de gestão, manutenção e serviço ao Estado ao novo órgão. Artigo 54. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos autorizada no parágrafo 5º do artigo 167 da Constituição deve 1. Ser realizada no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos às programações classificadas com função 19, ciência e tecnologia, e subfunções 571, desenvolvimento científico, 572, desenvolvimento tecnológico e engenharia, ou 573 e 2, ser destinada à categoria de programação existente. Artigo 55. As alterações orçamentárias de que trata este capítulo devem observar as restrições estabelecidas no inciso 3 do caput do artigo 167 da Constituição. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, enquanto houver receitas e despesas condicionadas nos termos do disposto no artigo 22, as alterações orçamentárias dos poderes legislativo, executivo e judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União devem ser equilibradas em relação à variação no montante de receitas, de operações de crédito e de despesas de capital. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica à abertura de créditos extraordinários, cuja compensação, se necessária, deverá ser realizada até o fim do exercício financeiro, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 43 da Lei 4.320 de 1964. Artigo 56. Fica a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, autorizada a cancelar do orçamento de investimento os saldos orçamentários eventualmente existentes na data em que a empresa estatal federal vier a ser extinta ou tiver seu controle acionário transferido para o setor privado. Artigo 57. O Presidente da República poderá delegar ao Ministro de Estado da Economia as alterações orçamentárias previstas nas alíneas A e B do inciso 1 do parágrafo 1º e no parágrafo 6º do artigo 42, no caput do artigo 45, no parágrafo 2º do artigo 47, no artigo 50, no artigo 51, no artigo 52, no artigo 53, no parágrafo 2º do artigo 63 e no artigo 171, além da transposição, do remanejamento ou da transferência de recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 167 da Constituição. Artigo 58. Os dirigentes indicados no parágrafo 1º do artigo 45 poderão delegar, no âmbito de seus órgãos, vedada a subdelegação, a abertura de créditos suplementares autorizadas na Lei Orçamentária de 2022, que contenham a indicação de recursos compensatórios nos termos do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320 de 1964, desde que observadas as exigências e as restrições constantes do artigo 45 desta lei, especialmente aquelas a que se refere o seu parágrafo 4º e o parágrafo 18 do artigo 44. Artigo 59. As dotações destinadas à contrapartida nacional de empréstimos internos e externos e ao pagamento de amortização, juros e outros encargos, ressalvado o disposto no parágrafo único, somente poderão ser remanejadas para outras categorias de programação por meio da abertura de créditos adicionais por projeto de lei ou medida provisória. Parágrafo único. Os recursos de que trata o caput poderão ser remanejados para outras categorias de programação no âmbito da abertura de créditos suplementares autorizados na Lei Orçamentária de 2022 por ato próprio do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, observados os limites autorizados na referida lei e o disposto no artigo 45, desde que mantida a destinação, respectivamente, à contrapartida nacional e ao serviço da dívida. Artigo 60. Para fins do disposto nos parágrafo 10 e parágrafo 11 do artigo 165 da Constituição,
considera-se compatíveis com o dever de execução das programações, as alterações orçamentárias referidas nesta lei e os créditos autorizados na Lei Orçamentária de 2022 e nas leis de créditos adicionais. Parágrafo único. O dever de execução de que trata o parágrafo 10 do artigo 165 da Constituição não obsta à escolha das programações que serão objeto de cancelamento e aplicação por meio das alterações de que trata o caput, desde que cumpridos os demais requisitos referidos nessa lei. Seção 8. Da limitação orçamentária e financeira. Artigo 61. Os poderes executivo, legislativo e judiciário, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União deverão elaborar e publicar, por ato próprio, até 30 dias após a data de publicação da Lei Orçamentária de 2022, cronograma anual de desembolso mensal por órgão nos termos do disposto no artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, com vistas ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei. Parágrafo 1º. No caso do Poder Executivo Federal, o ato referido no caput e os que o modificarem conterão em milhões de reais. 1. Metas quadrimestrais para o resultado primário dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, demonstrando que a programação atende à meta estabelecida nesta lei. 2. Metas bimestrais de realização de receitas primárias em atendimento ao disposto no artigo 13 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, discriminadas pelos principais tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, as contribuições previdenciárias para o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência do servidor público, a contribuição para o salário e educação, as concessões e as permissões, as compensações financeiras, as receitas próprias das fontes 50 e 81 e demais receitas, identificando-se separadamente, quando couber, as resultantes de medidas de combate à evasão e à sonegação fiscal, da cobrança da dívida ativa e administrativa. 3. Cronograma de pagamentos mensais de despesas primárias discricionárias à conta de recursos do Tesouro Nacional e de outras fontes, incluídos os restos a pagar, que serão demonstrados na forma do disposto no inciso 4. 4. Demonstrativo do montante dos restos a pagar, por órgão, distinguindo-se os processados dos não processados. 5. Metas quadrimestrais para o resultado primário das empresas estatais federais, com as estimativas de receitas e despesas que o compõem, destacando as principais empresas e separando nas despesas os investimentos e 6. Quadro geral da programação financeira detalhado em demonstrativos distintos segundo a classificação da despesa em financeira, primária, discricionária e primária obrigatória, evidenciando-se por órgão. A. Dotação autorizada na lei orçamentária e nos créditos adicionais, limite ou valor estimado para empenho, limite ou valor estimado para pagamento e diferenças entre montante autorizado e limites ou valores estimados. E. B. Estoque de restos a pagar ao final de 2021 líquido, de cancelamentos ocorridos em 2022, limite ou valor estimado para pagamento e respectiva diferença. Parágrafo 2º. O Poder Executivo Federal estabelecerá, no ato referido no caput, as despesas primárias obrigatórias constantes na seção 1 do anexo 3 e estarão sujeitas a controle de fluxo com o respectivo cronograma de pagamento. Parágrafo 3º. Excetuam-se as despesas com pessoal e encargos sociais, precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais de desembolso mensal dos poderes legislativo e judiciário do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, terão como referencial o repasse previsto no artigo 168 da Constituição, na forma de duodécimo. Parágrafo 4º. O cronograma de pagamento das despesas de natureza obrigatória e das despesas ressalvadas de limitação de empenho e movimentação financeira terá como referência o valor da programação orçamentária do exercício observado disposto nos parágrafo 7º e parágrafo 11. Parágrafo 5º. O quadro demonstrativo da adequação da programação orçamentária e financeira à meta de resultado primário estabelecida nesta lei para os orçamentos fiscal e da Seguridade Social poderá considerar para as despesas primárias com controle de fluxo de que trata o parágrafo 2º as demandas por incremento nos cronogramas de pagamento que ultrapassem os montantes da programação orçamentária do exercício. Parágrafo 6º. O cronograma de pagamento das despesas de natureza discricionária poderá ter como referência o valor da programação orçamentária do exercício e dos restos a pagar inscritos limitado ao montante global da programação orçamentária ou financeira do exercício que seja compatível com o cumprimento das regras fiscais vigentes e poderá haver distribuição por órgão, por fontes de recursos e por classificação da despesa distinta à das dotações orçamentárias. Parágrafo 7º. Os valores constantes nos cronogramas de pagamento estabelecidos no decreto de programação orçamentária e financeira poderão ser distintos dos valores de empenho e movimentação, observado o montante global da despesa primária discricionária e daquela sujeita ao controle de fluxo, conforme o
o disposto no parágrafo 2º e caberá ao Poder Executivo Federal defini-los, hipótese em que deverá estar compatíveis com o cumprimento das regras fiscais vigentes. Parágrafo 8º. Os órgãos setoriais do Sistema de Administração Financeira Federal, os seus órgãos vinculados e as suas unidades executoras observarão a oportunidade, a conveniência e a necessidade de execução para garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade quando da distribuição dos recursos financeiros às suas unidades subordinadas. Parágrafo 9º. O disposto nos cronogramas de pagamento de que tratam os parágrafo 4º e parágrafo 6º se aplicam tanto ao pagamento de restos a pagar quanto ao pagamento de despesas do exercício e caberá ao órgão setorial, aos seus órgãos vinculados e às suas unidades executoras definir a sua prioridade, observado o disposto no parágrafo 8º. Parágrafo 10. Na hipótese de não existir programação orçamentária no exercício corrente para embasar o cronograma de pagamento de que trata o parágrafo 4º, as demandas por restos a pagar pelos órgãos setoriais poderão servir de base para sua inclusão no referido cronograma, observado o disposto no parágrafo 5º. Parágrafo 11. Se houver indicação formal, justificativa técnica ou judicial do órgão setorial de que o cronograma de execução mensal de desembolso das despesas de que trata o parágrafo 4º não será executado, os valores indicados poderão ser remanejados para outras despesas a critério do Poder Executivo Federal. Parágrafo 12. O Poder Executivo Federal poderá constituir reserva financeira no limite de 10% do total da limitação de movimentação financeira a que se refere o parágrafo 3º do artigo 62, para fins de gestão de caixa e atendimento de eventuais contingências, hipótese em que os recursos deverão ser totalmente liberados até o encerramento do exercício. Parágrafo 13. O disposto nos parágrafo 4º ao parágrafo 12 aplicam-se exclusivamente ao Poder Executivo Federal. Artigo 62. Se for necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo Federal apurará o montante necessário e informará a cada órgão orçamentário dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União, até o 22º dia após o encerramento do bimestre, observado o disposto no parágrafo 4º. Parágrafo 1º. O montante da limitação a ser promovida pelo Poder Executivo Federal e pelos órgãos referidos no caput será estabelecido de forma proporcional à participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias iniciais classificadas como despesas primárias discricionárias, identificadas na Lei Orçamentária de 2022, na forma do disposto nas alíneas B e C do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 7º, excluídas as atividades dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, constantes da Lei Orçamentária de 2022, e das despesas ressalvadas de limitação de empenho e movimentação financeira na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. As alterações orçamentárias realizadas com fundamento na alínea C do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 42, que forem publicadas até a data de divulgação do relatório de que trata o parágrafo 4º deste artigo e que decorram de erro material na classificação da Lei Orçamentária de 2022, serão consideradas no cálculo do montante de limitação previsto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público da União e Defensoria Pública da União, com base na informação a que se refere o caput, editarão ato até o 30º dia subsequente ao encerramento do respectivo bimestre que evidencie a limitação de empenho e movimentação financeira. Parágrafo 4º. O Poder Executivo Federal divulgará em sítio eletrônico e encaminhará ao Congresso Nacional e aos órgãos referidos no caput, no prazo nele previsto, relatório que será apreciado pela comissão mista a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, contendo 1. A memória de cálculo das novas estimativas de receitas e despesas primárias e a demonstração da necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira, nos percentuais e montantes estabelecidos por órgão. 2. A revisão dos parâmetros estimados pela Secretaria de Política Econômica da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, que conterá, no mínimo, as estimativas anualizadas da variação real do Produto Interno Bruto, PIB, da massa salarial dos empregados com carteira assinada, do Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, IGPDI, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, o preço médio do barril de petróleo, a média da taxa de câmbio do dólar dos Estados Unidos da América, a taxa referencial de juros do Sistema Especial de Liquidação de Custódia, Selic, o PIB nominal e o salário mínimo. 3. A justificativa das alterações de despesas primárias obrigatórias, explicitando as providências que serão adotadas quanto à alteração da dotação orçamentária, bem como os efeitos dos créditos extraordinários abertos. 4. Os cálculos relativos à frustração
das receitas primárias, que terão por base os demonstrativos atualizados de que trata o inciso 12 do anexo 2 e os demonstrativos equivalentes no caso das demais receitas, justificando os desvios em relação à sazonalidade originalmente prevista. 5. A estimativa atualizada do resultado primário das empresas estatais, acompanhada de memória dos cálculos referentes às empresas que responderem pela variação. 6. A justificativa dos desvios ocorridos em relação às projeções realizadas nos relatórios anteriores e 7. Detalhamento das dotações realizadas às despesas primárias obrigatórias com controle de fluxo financeiro, a identificação das respectivas ações e dos valores envolvidos. Parágrafo 5º. Aplica-se somente ao Poder Executivo Federal a limitação de empenho e movimentação financeira cuja necessidade tenha sido identificada fora da avaliação bimestral, hipótese em que o respectivo ato deverá ser editado no prazo de até 7 dias úteis, contado da data de encaminhamento do relatório a que se refere o parágrafo 4º ao Congresso Nacional. Parágrafo 6º. O restabelecimento dos limites de empenho e movimentação financeira poderá ser efetuado a qualquer tempo, devendo o relatório a que se refere o parágrafo 4º ser divulgado em sítio eletrônico e encaminhado ao Congresso Nacional e aos órgãos referidos no caput. Parágrafo 7º. O decreto de limitação de empenho e movimentação financeira ou de restabelecimento desses limites, editado nas hipóteses previstas no caput e no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e nos parágrafo 5º e parágrafo 6º deste artigo, conterá as informações relacionadas no parágrafo 1º do artigo 61. Parágrafo 8º. O relatório a que se refere o parágrafo 4º será elaborado e divulgado em sítio eletrônico também nos bimestres em que não houver limitação ou restabelecimento dos limites de empenho e movimentação financeira. Parágrafo 9º. O Poder Executivo Federal prestará as informações adicionais para a apreciação do relatório de que trata, parágrafo 4º, no prazo de 5 dias úteis, contado da data de recebimento do requerimento formulado pela comissão mista a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição. Parágrafo 10. Os órgãos setoriais de planejamento e orçamento ou equivalentes manterão atualizado em seu sítio eletrônico demonstrativo bimestral com os montantes aprovados e os valores da limitação de empenho e movimentação financeira por unidade orçamentária. Parágrafo 11. Para os órgãos que possuam mais de uma unidade orçamentária, os prazos para a publicação dos atos de restabelecimento de limites de empenho e movimentação financeira, quando for o caso, serão de até 1. 30 dias após o encerramento de cada bimestre, quando decorrer da avaliação bimestral de que trata o artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, ou 2. 7 dias úteis após o encaminhamento do relatório previsto no parágrafo 6º, se não for resultante da referida avaliação bimestral de empenho. Parágrafo 12. Observada a disponibilidade de limites de empenho e movimentação financeira, estabelecido na forma deste artigo, os órgãos e as unidades executoras não poderão deixar de atender às despesas essenciais e inadiáveis, além da observância do disposto no artigo 4º. Parágrafo 13. Sem prejuízo da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino, prevista no artigo 110 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a limitação de empenho do Poder Executivo Federal, a que se refere os parágrafo 2º e parágrafo 4º, e o restabelecimento desses limites, a que se refere o parágrafo 6º, considerarão as dotações discricionárias passíveis de limitação nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e sua distribuição entre os órgãos orçamentários observará a conveniência, a oportunidade e as necessidades de execução e o critério estabelecido no parágrafo 12. Parágrafo 14. Os limites de empenho de cada órgão orçamentário serão distribuídos entre as suas unidades e programações no prazo previsto no parágrafo 15 ou por remanejamento posterior a qualquer tempo e observarão os critérios estabelecidos no parágrafo 13. Parágrafo 15. Os órgãos orçamentários, no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, detalharão no CIOP, com transmissão ao CIAF, até 15 dias após o prazo previsto no caput, as dotações indisponíveis para empenho por unidade e programação, exceto quanto à limitação incidente sobre emendas de execução obrigatória. Parágrafo 16. Os limites de empenho das programações classificadas com identificador de resultado primário constante da alínea C do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 7º poderão ser reduzidos na mesma proporção aplicável ao conjunto das despesas primárias discricionárias do Poder Executivo Federal. Parágrafo 17. Os órgãos setoriais
do Sistema de Administração Financeira Federal, os seus órgãos vinculados e as suas unidades executoras deverão dar publicidade bimestralmente até o 10º dia do mês subsequente ao fim do bimestre, as prioridades e os pagamentos realizados das despesas primárias discricionárias. Parágrafo 18. Não serão objeto de limitação orçamentária e financeira as despesas relativas às fontes vinculadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 11 da Lei nº 11.540, de 12 de novembro de 2007. Parágrafo 19. Durante a execução provisória do projeto de lei orçamentária de 2022, de que trata o artigo 63, 1. Não se aplica a limitação de empenho e movimentação financeira a que se refere este artigo, hipótese em que deverá ser observado, até a publicação da lei orçamentária de 2022, o disposto no artigo 63 e 2. São facultadas ao Poder Executivo Federal a elaboração e a divulgação do relatório de avaliação de receitas e 2. São facultadas ao Poder Executivo Federal a elaboração e a divulgação do relatório de avaliação de receitas e despesas a que se refere o parágrafo 4º. Parágrafo 20. O disposto nos parágrafo 4º ao parágrafo 13 do artigo 61 também se aplica no contexto de limitação orçamentária e financeira de que trata este artigo. Parágrafo 21. Vetado. Seção 9. Da execução provisória do projeto de lei orçamentária. Artigo 63. Na hipótese de a lei orçamentária de 2022 não ser publicada até 31 de dezembro de 2021, a programação constante do projeto de lei orçamentária de 2022 poderá ser executada para o atendimento de 1. Despesas obrigatórias, constitucionais ou legais da União relacionadas nas seções 1 e 2 do anexo 3. 2. Ações de prevenção de desastres classificadas na subfunção Defesa Civil, ações relativas a operações de garantia da lei e da ordem e ações emergenciais de recuperação de ativos de infraestrutura na subfunção Transporte Rodoviário, para a garantia da segurança e trafegabilidade dos usuários nos eixos rodoviários. 3. Concessão de financiamento ao estudante e integralização de cotas nos fundos garantidores no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. 4. Dotações destinadas à aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde classificadas com o identificador de uso 6, IU 6. 5. Realização de eleições e continuidade da implementação do sistema de automação de identificação biométrica de eleitores pela Justiça Eleitoral. 6. Despesas custeadas com receitas próprias de convênios e de doações. 7. Formação de estoques públicos vinculados ao Programa de Garantia de Preços Mínimos. E 8. Outras despesas correntes de caráter inadiável, não autorizadas nos demais incisos, até o limite de 1/12 do valor previsto para cada órgão no projeto de lei orçamentária de 2022, multiplicado pelo número de meses total ou parcialmente decorridos até a data de publicação da respectiva lei. Parágrafo 1º. Será considerada antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária de 2022 a utilização dos recursos autorizada para este artigo. Parágrafo 2º. Os saldos negativos eventualmente apurados entre o projeto de Lei Orçamentária de 2022, encaminhado ao Congresso Nacional e à respectiva lei, serão ajustados, considerada a execução prevista neste artigo, por ato do Poder Executivo Federal, após a publicação da Lei Orçamentária de 2022, por intermédio da abertura de créditos suplementares ou especiais, por meio do cancelamento de dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022, até o limite de 20% do valor do subtítulo. Parágrafo 3º. Ficam autorizadas, no que couber, as alterações orçamentárias previstas no artigo 42 e as alterações de GND dos recursos liberados na forma prevista neste artigo. Parágrafo 4º. O disposto no inciso 1 do caput aplica-se. 1. As alterações realizadas na forma estabelecida no artigo 171 e 2. As obrigações constitucionais e legais que tenham sido criadas ou modificadas até o envio ao Congresso Nacional do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022 ou durante a execução provisória do projeto de lei orçamentária de 2022, hipótese em que o Poder Executivo Federal deverá proceder com a alteração de que trata o artigo 171 antes da data de publicação da Lei Orçamentária de 2022. Parágrafo 5º. A autorização de que trata o inciso 1 do caput não abrange as despesas a que se refere o inciso 4 do caput do artigo 109. Parágrafo 6º. O disposto no caput aplica-se às propostas de modificação do projeto de lei orçamentária de 2022, encaminhadas ao Congresso Nacional de acordo com o disposto no parágrafo 5º do artigo 166 da Constituição. Parágrafo 7º. A programação de que trata o artigo 22 poderá ser executada
na forma prevista no caput, por meio da substituição das operações de crédito por outras fontes de recursos, de acordo com o disposto no parágrafo 3º do referido artigo. Parágrafo 8º. O Poder Executivo Federal poderá estabelecer cronograma de pagamento para as despesas antecipadas nos termos do disposto neste artigo e para os restos a pagar de exercícios anteriores, de forma a não comprometer o cumprimento da meta de resultado primário de que trata o artigo 2º desta lei e dos limites estabelecidos no artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inclusive para as programações de emendas impositivas individuais, RP6, e de bancada estadual, RP7. Parágrafo 9º. Será considerada antecipação de cronograma de pagamento a utilização dos recursos autorizada por este artigo até que seja publicado o cronograma de execução mensal de desembolso de que trata o artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.